Então vamos lá. Exercício número 1. Discuta do ponto de vista de condução térmica as seguintes afirmações. O cobertor nos aquece na noite de inverno? O que vocês acham? Aproveita que vocês estão falando hoje. Não. O cobertor nos aquece. Hã? Só mantém o calor que já está dentro do cobertor. Garoto. Dormi pelado, senhor. Que parece. Boa sorte. O cobertor não aquece, ele serve só como isolante térmico para o nosso corpo. Não. Ele só isola. Ele não deixa que o calor do seu corpo saia. Tá? A não ser que seja um cobertor elétrico. Aí pode ser que aqueça. Opa. Tá? Mas ele serve de isolante térmico. Top. Eu falei isso na aula passada. O que acontece se eu colocar mais de um cobertor? Por que ele dá a sensação que ele esquenta? Porque o peso dele faz uma pressão em você. Entendeu? Aí é o peso do cobertor. Se eu colocar alguma coisa pesada, vai ter a mesma função. Tá? A principal função do cobertor é de isolante térmico. Ele não deixar seu calor sair. Anotaram aí? Próximo. A colher de pau é melhor que a colher de aço para agitarmos alimentos durante o cozimento? O que vocês acham? Podia fazer um Kahoot, né? Com isso, ia ser legal. A colher de pau conduz menos calor, né? A madeira da colher de pau ela é isolante, né? Então, o meu cabo não vai esquentar, né? Isso, a madeira é isolante térmico, enquanto que o aço é um condutor térmico. Então, se eu pego com a colher, por isso que as colheres da Tramontina, tô brincando. Por isso que as colheres normalmente têm um cabo de plástico ou madeira, né? Que é um isolante térmico. Porque se eu pegar o talher no ferro, ele vai esquentando. Podendo queimar a mão, né? Você está cozinhando lá, sei lá. Qual é a função? Certo? Próximo. Ao tocarmos a parte metálica da carteira da sala de aula, percebemos que ela se encontra mais frio que o tampo de madeira. O que vocês acham? Sim ou não? A parte metálica é mais fria que o tampo da carteira? O metal ele tem a capacidade de absorver mais energia ou não? Que a madeira? Ele é um condutor, o metal é um condutor térmico, enquanto a madeira é isolante térmico. Então. Não, eles estão na mesma temperatura. Então só que o que acontece é que como o metal ele é condutor térmico, ele vai roubar calor da minha mão. Então, o que vai acontecer é que ele vai esquentar com a minha mão. E eu vou sentir que ele está gelado, porque eu estou perdendo calor. Certo? Entendeu? Senhor, mas o metal vai chegar na temperatura legal, rápido, né? Desculpa, eu não ouvi. Opa, deu. Desculpa, eu não vai ouvi. Chegar mais, o metal não vai chegar mais rápido na temperatura? Não, ó. Vamos supor, hoje a temperatura deve estar uns 15 graus. Tá? Então, se a temperatura no ambiente, na sala de aula é 15 graus, tanto a parte metálica quanto a parte madeira estão a 15 graus. Tá? O que acontece é o seguinte, quando eu encosto numa parte metálica, a sensação é que ela está gelada. Por quê? Porque ela está roubando o calor da minha mão. Se eu ponho numa parte de madeira, eu não sinto que ela está gelada. Por quê? Porque a madeira é isolante térmica, ela não está roubando o calor da minha mão. Mas as duas estão na mesma temperatura. O que acontece é o seguinte, aí sim você tem razão, tá? O que acontece é, se eu pego um objeto de metal, tá? E ele está gelado e de repente ele começa a esquentar, quer dizer que a minha mão está aquecendo a parte metálica. Então, a temperatura do metal ele está sendo maior do que no final, né, da experiência, o metal vai estar mais quente que a madeira ou o tampo da mesa. Mas eu tirando minha mão, ele vai perder
esse calor que ele recebeu para o ambiente, porque ele vai estar mais quente, ele perde mais rápido também, tá? Então dá um tempinho, você põe de novo e está gelado de novo. Sim? Sim. Amém? Esse é legal. Um refrigerante em garrafa de vidro, tá? Por favor. Refrigerante em garrafa de vidro pode ser resfriado mais rapidamente que um em lata. O que vocês acham? Quem rouba mais? Não, metal? Metal é condutor, metal é condutor térmico. Ah, então tá vendo? É. Então não, né? Não importa o tamanho dos Hã? dois? O tamanho dos dois importa para saber quem que fica mais gelado? Tamanho. O quanto maior, mais é o calor sensível, né? Que é igual a MC delta T. Então tem a massa. Claro que quem tiver mais massa vai precisar perder mais caloria, mais energia. Mas imagina que eu tenho a mesma quantidade, tá? Tenho uma garrafinha de Coca-Cola de 300 ml e uma latinha de 300 ml, tá? Se eu colocar no freezer, qual vai resfriar mais rápido? O vidro ou a Coca em vidro ou a Coca em lata? A em lata? Isso, muito bom. Por quê? Porque o metal é condutor térmico. Isso, o metal é um condutor térmico melhor que o vidro. Isso aí. Então não, né? Porque ele está falando que o vidro vai resfriar mais rápido, mas é a lata. Por isso que a latinha de alumínio é muito boa. Só que tem um problema, né? Se eu ponho a minha garrafinha gelada no sol, ela vai esquentar mais rápido, ela vai perder mais calor também. Então tem que tomar cuidado com isso. O iglu. Iglu, sabe o que é iglu, né? Aquela casinha de esquimó feita de bloco de gelo. Ele protege o esquimó somente de fortes ventos glaciais? Sim ou não? Não, senhor, porque ele mantém o calor do corpo dentro. Isso, ele serve como isolante térmico. Então, se eu esquento dentro do iglu, ele não vai deixar que esse calor saia. Muito bom. É lógico que ele também protege dos ventos glaciais, lógico, mas o maior efeito dele é de isolante térmico no interior do iglu. Mesmo sendo feito de gelo. Porque é importante falar isso também, né? Onde eles ficam, a temperatura é menor que 0 graus, tá? O externo é menor que 0 graus. Então, se o gelo é 0, ele mantém a 0. Já é uma temperatura boa para quem está trabalhando com menos 20, menos 30, certo? F. A roupa de mergulho é feita de material chamado neoprene, que é um bom isolante térmico. Sim ou não? Ixi, morreu. Gente, neoprene é feito de borracha e ele é um bom isolante térmico, tá? Então, sim, o neoprene é um bom isolante térmico. E aí, tanto é que quando está muito frio, os surfistas põem uma roupa de neoprene, para não perder calor do corpo para a água, tá? É usado também por mergulhador porque a água está abaixo da temperatura, né? Tá abaixo de 37 graus. Então, se eu for sem essa roupa, sem isolação térmica, eu vou perder calor. Número 2. Podemos definir uma grandeza denominada fluxo de calor. Fluxo de calor, olha, gente, importante. Mede a rapidez com que o calor flui de um corpo mais quente para outro mais frio. Delta T. Então, no caso, fluxo de calor é energia dividido pelo tempo, tá? Esse T é minúsculo, é tempo, tá? Então, fluxo de calor é a quantidade de energia por tempo. Então, quantos joules eu perco por segundo, né? Se for usar o sistema internacional.
Q é joule, tempo é segundo, então joule por segundo, unidade do fluxo. Putz, já estou matando outra pergunta. Para um corpo no qual o calor flui de um certo sentido, forma constante, através de uma seção reta uniforme de área A e percorrendo o comprimento L, passando de uma região mantida a temperatura θ1 para a região θ2, né, o delta θ é θ2 menos θ1, podemos afirmar que o fluxo de calor é diretamente proporcional à temperatura, à diferença de temperatura, gradiente de temperatura, está chamado de gradiente de temperatura, diretamente proporcional à área e inversamente ao comprimento. Então, uma coisa interessante, estava dando essa aula ontem na faculdade, tá? O pessoal de engenharia civil. Se eu quero que a minha casa isole o calor, tá? Ela mantenha o calor dentro e não saia, eu preciso que esse fluxo de calor seja o maior possível, tá? Então, o que eu faço? O que eles fazem lá nos Estados Unidos para dar isolação térmica? Eles fazem as paredes lá tudo fake de cartão e gesso, tá? E eles têm duas paredes. Eles fazem duas paredes com intervalo com ar dentro, porque o ar ele é um isolante térmico, ele tem uma constante de isolante térmico, e eu tenho L, eu aumento o comprimento de L, sem aumentar o custo do meu material, tá? Aqui no Brasil não, a gente faz de tijolo, né? Então o fluxo tem que ser menor, né? Para ser isolante térmico. Hã? O fluxo tem que ser menor, o comprimento maior, é isso? Para ser bom para o fluxo ser maior, ó, tá vendo aqui que ele é inversamente proporcional ao comprimento L? Então eu aumento a espessura da minha placa, tá? No caso de prédio, o que eles fazem? O vidro ele tem uma isolação térmica, mas ele conduz também, tá? Até que você põe a mão no vidro e você sente que está gelado. Então por quê? Porque ele está conduzindo calor, tá? Então o que eles fazem para o prédio não receber o calor do sol e quando tiver frio não perder o calor que está dentro do prédio? Eles colocam duas placas de vidro, uma placa e entre elas um espaço com ar, porque o ar é isolante térmico e aí esse intervalo vai proteger, vai aumentar o meu fluxo de calor. Vai aumentar? Não, vai diminuir meu fluxo de calor, né? Eu tenho que ter um fluxo, eu tenho que ter um baixo fluxo de calor. Eu não posso perder calor nem ganhar, né? Então tem que ser baixo. E aí cada material ele tem uma característica, né? Então fazendo esse esquema, ó, aqui eu tenho a minha parede, né? Ó, a largura que eu estou falando. Então se eu quero aumentar a isolação térmica, eu aumento esse L. Tá? A área é a área da minha parede, então falei para eles, você não tem como proteger, mudar essa característica, né? Então você pode mudar a espessura e aqui, ó, temperatura interna e temperatura externa, né? Então nesse caso aqui, a temperatura interna ela está perdendo calor para o meio externo, ok? Positivo. Sim. Enquanto uma expressão, a expressão matemática é esta aqui. O fluxo é igual a K vezes a área, vezes o gradiente de temperatura, a variação de temperatura dentro e fora, pela espessura do meu material. Esse K, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é chamado de condutividade térmica. Nossa, estou indo muito rápido. Esse K é chamado de condutividade térmica. Pô, eu tinha colocado uma tabelinha. Aqui, ó, condutividade térmica é dado em watts por metro por Kelvin, tá? E ó, quanto maior o K, mais condutor ele é. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o maior. Qual é o maior? Prata. A prata, ela conduz calor muito rápido, né? Muito rápido. Isso, ela conduz muito calor ela conduz muito calor. Já se eu pegar o ar, ó, ele é isolante, eu tenho um valor bem baixo do ar. A espuma de poliuretano, que é usada para isolante térmico. Esse aqui é a lã de rocha, muito usado no Brasil,
tá? A lã de vidro, fibra de vidro, ela também tem uma baixa condutividade térmica, era usado antigamente para forro, tá? Só que aí descobriram que a fibra de vidro ela solta, né, a fibra de vidro e ela é cancerígena. Então, hoje em dia não se usa mais fibra de vidro, né? Usa mais lã de rocha. E a madeira também tem baixa condutividade, então é um isolante térmico. Tá? O fluxo, lembra que eu falei, ó, é joules por segundo, a área é metros ao quadrado, sistema internacional, variação de temperatura Kelvin. Professor, posso usar a variação de temperatura como graus Celsius? Pode, porque a variação da temperatura, tanto em Kelvin quanto em Celsius, vai dar o mesmo valor, se os dois estiverem em Kelvin, se os dois estiverem em Celsius. E o comprimento é dado em metros. Professor, Dúvida? professor, lá quando no deserto fica calor muito rápido, depois fica frio muito rápido. É Isso. porque a areia é um bom condutor ou é por causa da superfície de contato? Porque fica... Aí é o seguinte, o deserto, o que acontece o problema da variação de temperatura no deserto é a umidade, tá? É o seguinte, quanto a umidade, a água, ela absorve o calor, tá? Como é que eu vou explicar isso de uma melhor forma para você? É o seguinte, sabe quando você está na praia? Você vai lá para Ubatuba. Já foi para Ubatuba? Alô? Sim, senhor. Quando você vai para Ubatuba, você está aquele dia quente e tal, você entra na água, o que você sente? Sente que a água está gelada, não tá? Se for de manhãzinha a água está gelada. Você chega no final da tarde, a água está quente. Porque a água ela vai absorvendo energia e ela demora para esquentar. Ela serve como um amortecedor térmico, tá? Então, você, quando a água está quente, aí já está no final do dia. Faz esse teste, tá? Você pega bem de manhãzinha, acorda, eu sei que é difícil para vocês, mas ó, acorda às 7 horas da manhã e tal, aquele sol a pino, você chega, a areia tá fervendo, você chega na água, tá gelada. Pô, né? A água tá esquentando ainda, ela tá absorvendo calor, né? Aí você chega aí aparece o sol, vai o dia inteiro, aí chega no final da tarde, o que acontece? No final da tarde começa a esfriar, tá? Aí você vê a areia já tá meio gelada, aí você chega na água, a água tá quente, tá mais quente do que estava de manhã, porque a água absorveu energia e agora ela está liberando, tá? No deserto, eu não tenho, a umidade é muito baixa e eu tenho pouquíssima água. Então, o que acontece? Essa variação de temperatura, ela é muito maior, tá? Por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente aqui, tá? Mas se eu tenho uma tarde com muitas nuvens, o sol cai, o sol se põe, então eu não tenho mais fonte de energia por radiação, tá? E eu tenho muitas nuvens. O que acontece? Essas nuvens, elas estão mantendo a temperatura do sol. Então eu vou ter uma noite agradável, se não chover, lógico, né? Por quê? Porque essas nuvens, elas absorveram essa energia e elas estão liberando, tá? Agora, se eu não tenho nuvem, que é o caso do deserto, eu tenho sol, tá quente. Eu tiro a minha fonte de calor, esfria rapidamente. Tá? E aí cai mesmo. A temperatura cai pra caramba. Ô, professor, mas tanto no deserto quanto na praia, os dois a areia vai esquentar e vai diminuir a temperatura rápido, né? Areia, mas não o mar. Entendeu? Entendi, A diferença entre o deserto e a praia é o mar. A areia, sim. Tá aquele sol escaldante, você pisa na areia, você queima o pé. Agora, você chega, o sol desaparece, o que acontece? Você vai pisar na areia, a areia tá fria. Porque ela não consegue reter calor, né? Ela não consegue reter aquele calor que o sol se pôs, ela já libera o calor rapidinho. Vamos lá. Item número 3.
Geladeiras e fornos domésticos são feitos de metal e precisam receber um isolante térmico, sim, oculto logo após o aço para tornar-se mais eficientes em relação à troca de calor. Alguns são colocados lã de vidro. Hoje já tem uns que são lã de rocha ou então poliuretano. Em alguns modelos é aplicado um material chamado lã de vidro, de baixo valor de condutividade térmica. Considere uma situação em que a diferença de temperaturas entre as faces de uma lã de vidro é 80 graus. Sendo a condutividade térmica da lã de vidro K igual a 8 vezes 10 a menos 3, para uma peça de área de 2 metros, espessura de 4 centímetros, determine o fluxo de calor. Pô, aí é colocar na fórmula, né, gente? Então, eu sei que o fluxo é Ka delta θ sobre L. O K, ele deu que é 8 vezes 10 a menos 3. A área é 2 metros quadrados, 2. E o delta θ, 80 graus. Ó, ele falou diferença de temperatura, tá? Entre as faces. A diferença é o delta θ, 80. Dividido por L, ó, só que L está em centímetros, então é 4, o C dos centímetros é 10 a menos 2. Tá? Cuidado com isso aqui. E outra coisa, ó, aqui a energia, o K está em calorias. Calorias por segundo por metros por grau Celsius. Por que você está falando isso? Porque fazendo essa conta, né, ó, 2 a menos 2, 10 a menos 2 com 10 a menos 3, dá 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 corta com o 0 do 80, que é com 10 aqui, ó. Então fica 8 vezes 2 vezes 8, cliquei, dividido por 4. 4 dividido por 8 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 32 calorias por segundo. Então ele perde, a lã de vidro, ela perde 32 calorias por segundo. É muito pouco. Discuta do ponto de vista de convecção, radiação, as seguintes afirmações. No inverno, no inverno de regiões frias do globo, os lagos se congelam primeiro no fundo. Meu Deus. Não, né, gente? Eu estava assistindo um filme na Telecine lá, que é o seguinte, o problema lá nos Estados Unidos, nas regiões nórdicas lá, que tem frio, é o seguinte, o lago, ele congela por cima, mas fica água embaixo. Aí o que acontece? As crianças vão brincar, aí quebra o gelo e aí é água. E aí, às vezes, a criança não consegue voltar, porque ela sai daquele buraco quebrado e em cima é gelo. E ela não consegue e acaba morrendo, né? Me falaram que em algumas regiões da Suécia, tá? Existe uma estrada de verão, toda sinuosa, para contornar os fiordes lá. E no inverno, eles tipo, tiram atalho. Porque a superfície congela, aí tem o pessoal lá, tipo, aqui no Brasil seria Defesa Civil, tem os caras da Defesa Civil que vão ver se o gelo aguenta. E aí, se aguentar, eles liberam a estrada com atalho. Então, imagina, você chega aqui, então é tipo assim, né, ó, no verão é isso aqui, né, então aqui, ó, aqui é como se fosse um lago, né, lago, tá? E aí, quando tá no inverno, esse lago congela e aí os caras liberam uma parte da rodovia. Então, você não precisa dar essa volta, você vai pelo trecho que está congelado. Isso é normal lá na Suécia, meu colega me falou. Professor, tem até aquelas pessoas lá que estão em região muito gelada que faz um buraco no gelo e pesca lá, sabe? Tem isso também, né? Que eles pescam, né? Os esquimós, né? Eles fazem um furinho. Tem um desenho do Pica-Pau, eu acho que ele faz isso, né? Então, não, né? Vamos lá. Vamos para a vaca fria. Obrigado pela sua participação. Muito boa.
Então, os lagos conseguem congelar na superfície. E devido ao comportamento anômalo da água, o gelo flutua, formando uma camada isolante, impedindo que troque calor com o meio. Então, embaixo fica gelado, mas fica líquido ainda. Ok? Uma superfície negra, pintada de preto, absorve mais calor que uma superfície branca? O que vocês acham? Turma. Positivo? Sim, professor. Sim, né? Sim, o chamado corpo negro. Ó, em física tem o corpo negro, ele absorve toda a energia que nele incidir. Tá? Então, eu conversei com o pessoal, né? Às vezes você quer ser dark lá em Ubatuba, é meio difícil, porque você, com a camisa, você põe uma roupa toda preta e sai naquele sol. O que acontece? A camisa preta vai absorver todo o calor e você vai cozinhar numa roupa preta. Então, por isso, normalmente, quando a gente vai para o litoral, nós vamos com roupas claras, né? E daí ele reflete e eu não esquento tanto. A roupa não vai me esquentar tanto. Ou então eu fico pelado, né? Aí não esquenta nada. Mas não, né? Só que uma superfície negra emite mais calor que uma superfície branca? A branca reflete mais, né, senhor? Cara, não sei qual emite. Né? Aí não, né? Normalmente, a superfície negra, ela emite mais calor. Se ela, todo bom absortor, olha que legal, também é um bom emissor, tá? A preta emite também, emite bastante, né? Pega um carro preto aí. D. A placa refrigeradora de uma geladeira deve ser colocada na parte inferior. Caiu isso na prova da medicina da Unital. Por que o pinguim fica em cima da geladeira? Fale. Porque os gases gelados geralmente tendem a descer e os quentes tendem a subir, né? Isso, convecção, né? Muito bom, convecção. Então, não, né? A resposta é não. A placa deve ser colocada na parte superior, para que o frio que é mais denso desça e faça com que circule todo o ar, né? Misture o ar dentro da geladeira. Ok? Essa é interessante. Ao envolvermos com papel alumínio um alimento que deve ser assado, a superfície que reflete deve ficar do lado de fora do alimento? Sim ou não? Não mesmo. Por que, professor? Porque a parte refletora deve estar voltada para dentro. Para dentro, porque o fluxo de calor do assado ele não pode sair, ele tem que refletir, tem que voltar o calor para dentro do assado. Se eu colocar para fora, o calor do forno vai devolver, ele vai refletir o calor do forno. Então não vai assar dentro, vai assar fora. Não tem sentido nenhum. Durante o incêndio, esse é legal, hein? Durante o incêndio, para evitarmos a inalação de fumaça tóxica, devemos andar abaixados? Sim ou não? Sim, senhor, porque o oxigênio é mais denso e vai para baixo? Sim, tá? Mas não é que o oxigênio é mais denso e vai para baixo, é que a fumaça do fogo, ela é quente, né? Então, por ela ser quente, ela é menos densa. Então, ela tende a ir para cima. Então, ela fica próximo ao teto. A fumaça fica próximo ao teto, né? E essa fumaça é quente. Né? Então, o ar mais frio fica próximo do chão. É por causa da temperatura mesmo, né? E aí você pode... Uma coisa que os bombeiros costumam ver é em cima da porta. Se em cima da porta tiver mais escuro, quer dizer que está muito mais quente. Já queimou ali a parte de cima da porta. Queima a primeira parte de cima, depois a parte de baixo. Tudo bem?
vai andar todo mundo abaixado quando estiver pegando fogo. E aí a tendência é o seguinte, ó, só que uma coisa que aconteceu, deixa eu voltar aqui. Uma coisa que aconteceu nas Torres Gêmeas, porque é o seguinte, o procedimento de segurança é o seguinte, se pegou fogo, você vai pela escada de incêndio e sobe para o teto, tá? Esse é o procedimento de segurança de prédio. Você sobe e espera em cima, porque normalmente o fogo vai ser contido antes de chegar ao teto. Essa é as normas, né? Só que o que acontece? Agora não, agora mudou, né? Porque você tem na escada de segurança, você tem que ter um sistema que suga a fumaça para baixo, tá? Então ela vai trazer essa fumaça para baixo. Então você sobe, né? E aí o que houve nas Torres Gêmeas é que tava todo mundo subindo, só que chegou lá em cima, o que aconteceu? O prédio caiu. Né? Matou muita gente por causa desses que seguiram as normas de segurança. Em São Paulo teve um incêndio muito feio, que eu acho que teve um incêndio muito feio há muito tempo atrás, foi na década de 70, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas entraram em pânico e começaram a pular do prédio em chamas. Tá? Elas pulavam porque ficavam com medo do fogo pegar. E aí eu fiz um curso de segurança, né, de salvamento, essas coisas, e aí o instrutor me explicou que teve um cara, um alemão, que foi o último a ser resgatado. Por quê? Ele foi para a sacada, quebrou todos os vidros, porque com o calor o vidro quebra e pode cortar, né? Então ele quebrou com uma cortina, arrancou uma cortina e quebrou todos os vidros, tá? Tinha um canivete, ele arrancou o carpete para que o fogo não se espalhasse, tirou tudo que fosse inflamável, né? E ficou lá esperando a sacada. E aí os bombeiros olhavam para ele e falaram, não, aqui tá de boa, vai lá, salva o resto do pessoal. E ficou de boa na sacada, agachadinho, abaixadinho, para ficar próximo ao chão, né? E esperou o fogo, esperou os bombeiros apagarem o fogo. Tá? Depois que salvaram todo mundo, aí foram e salvaram ele, porque ele estava tranquilo, calma. Uma coisa importante em incêndio é você manter a calma, é o mais difícil e é o mais importante. Manter a calma, procurar um lugar com menos coisa inflamável, separar tudo e esperar o socorro. O Gabriel chegou agora. Vamos lá, próximo. Pessoal, quando der a hora, me avisa aí, hein? Senão eu vou seguir aqui. Aí, ó. Aí. G. Em uma noite nublada, a temperatura cai mais rapidamente? Opa, esse já era para saber. Em uma noite nublada, a temperatura cai mais rapidamente? Sim ou não? A temperatura, ela vai ser mantida por causa das nuvens, tá? As nuvens, elas mantêm a temperatura. Então, é não. Né? Durante a noite não temos radiação de sol, então temos temperatura. E aí as nuvens que absorveram a radiação do sol, elas vão emitir para a Terra, fazendo com que a temperatura caia mais lentamente. Ok? O horário mais frio do dia é próximo à meia-noite? Sim ou não? Opa, não, calma aí. Durante o incêndio... Está no incêndio ainda? Opa, não, professor, não é não. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Veja. Ué, não tá mudando aqui para mim. Alô? Aê, pronto. Ih, tá parecendo um quadradinho chato. Qual que é o horário mais frio do dia? Dia 24 horas. Vocês acham que é meia-noite? Não, senhor, é de madrugada. Ah, então meia-noite. Madrugada. Não, mas a resposta é não. Às 5 de manhã, 5. A resposta é não. A temperatura mais fria é a anterior ao sol nascer, porque você não tem radiação, né,
do sol, então a temperatura vai caindo, vai caindo, vai caindo até o sol nascer. Aí volta a aquecer novamente. Tá? Deu para entender? Então não é a meia-noite, é antes do sol nascer. Em uma região quente, um condicionador de ar deve ser instalado em locais baixos. Não, né, senhor? Mesma coisa de geladeira lá. Exatamente. Tá? É uma coisa que eu achei muito estranha. Quando eu fui para os Estados Unidos, os ar-condicionados são tudo no chão. Por quê? Porque lá é uma região fria, né? Então, o ar-condicionado ele vai soltar mais ar quente. E aí ele tem que estar no chão, porque o ar quente joga no chão e ele sobe. Então, aí eu consigo fazer correntes convectivas. Olha que legal. Tá. A gente já falou, né? Uma região fria, o aquecedor deve ser colocado em locais mais baixos, sim. Esquematize o sistema de aquecimento solar residencial da água, destacando os principais processos de transmissão e calor envolvidos. Professor, são 10h59 já. Tá, então a gente para aqui e semana que vem volta na atividade 5, tá? Tudo bem? Tranquilo. Pessoal, All obrigado. good. Obrigado pela presença de todos.